te espante. Tudo passa. Só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Senhor nosso Deus, dai-nos por toda a vida a graça de vos amar e temer, pois nunca cessai de conduzir os que firmastes no vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então, queridos irmãos e irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus no nosso programa por intercessão de Santa Teresa de Jesus, Só Deus Basta. E a palavra de Deus encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 8, no versículo de 1 a 4. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendo Jesus descido do monte, numerosa multidão o seguia. Eis que um leproso se aproximou e se ajoelhou diante dele, dizendo: Senhor, se queres, tu tens poder de me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fique limpo. No mesmo instante, o homem ficou curado da lepra. Então Jesus lhe disse: Olha, não diga nada a ninguém, mas vai mostrar ao sacerdote e fazei a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunha para eles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, queridos irmãos e irmãs, nós estamos nessa semana olhando para a liturgia, sempre falando no livro do Gênesis sobre Abraão. E Abraão, ele fez uma aliança com Deus, mas o caminho, dessa aliança era um caminho longo. E Abraão foi sempre confiando nessa aliança que Deus fez com ele. Mas sempre com aquele pensamento, como que vou ter descendência se não tenho filhos, E aí então na liturgia de hoje fala sobre essa ação de Deus para que Abraão e Sara possam conceber. E Abraão até olha para a sua idade, centenário, Sara mais de 90 anos, mas Deus promete. E a promessa de Deus, nessa aliança feita com Abraão, ele aceita o projeto de Deus, ele confia no projeto de Deus. A fé de Abraão é uma fé que ela sobrepõe uma condição humana, porque ele tinha toda uma fragilidade, todo um motivo de não acreditar, mas ele sempre acreditou. E assim então também Deus quer fazer uma aliança conosco. O que Deus quer que nós vivenciamos é que nós sejamos fiel a Ele, que nós perseveramos como Abraão perseverou, porque
muitas vezes as coisas elas acontecem de uma forma imediata, muitas vezes não acontece de uma forma imediata, talvez demora muito tempo para se realizar aquele plano de Deus na nossa vida. Então, por isso, nós somos convidados a viver uma fé que os conflitos da vida não desfaz essa aliança que nós fizemos com Deus através do nosso batismo, através da nossa experiência com Deus, através do nosso ministério recebido. Talvez aparece na nossa vida muitas dificuldades, muito sofrimento, e muitas vezes o sofrimento e as dificuldades, as contrariedades da vida faz com que nós deixamos de acreditar nesse plano de Deus, nesse projeto de Deus. E hoje então nós somos convidados a viver essa fé aonde nós sempre esperamos em Deus, que aconteça o que acontecer, nunca nós rompemos com essa aliança que nós fizemos com Deus. E assim também essa aliança que Jesus faz com o seu povo. E essa aliança precisa ser uma aliança definitiva, aonde nós acreditamos no poder de Deus e vamos pelo poder de Deus, mesmo humanamente vivendo muitas limitações e dificuldades e dores, mas reconhecendo que nós temos um Deus que conosco caminha. E hoje aqui fala então que Jesus, ele descendo, né, do monte, quer dizer, descer do monte é porque se ele desceu, porque ele subiu, e se ele subiu para encontrar com Deus, encontrar com o Pai. Monte é lugar de encontro com Deus, monte é lugar de desafio, monte é lugar de busca. E Jesus então desce do monte, quer dizer, se ele desceu do monte, ele desceu cheio do poder de Deus, cheio da graça de Deus. E o que ele encontrou ao descer do monte? Uma grande multidão. É essa multidão que somos todos nós, que seguimos Jesus. Aqui fala que essa multidão o seguia. Então, o seguimento a Jesus Cristo, e nessa multidão que seguia Jesus, ali se encontrava um leproso, que podemos dizer que somos todos nós. E esse leproso, então, ele prosta, ele se ajoelha perante Jesus. Então, esse gesto de súplica, esse gesto de se humilhar, esse gesto de reconhecer a divindade de Deus, e aí ele pede, então, e ele tem essa convicção, essa grande convicção de fé, esse leproso tem, que ele fala, se tu queres, tu pode. E Jesus falou, sim, eu quero. Porque esse leproso mostrou o seu desejo de ser curado. E através desse desejo de ser curado, Jesus também deseja curar. E aí então Jesus faz essa obra na vida desse leproso, e depois Jesus recomenda que ele vai lá contar para o sacerdote poder dar para ele a alta, né, que é a autorização de convívio de novo com a sociedade, porque como leproso era uma pessoa excluída e rejeitada, tinha que ficar fora da cidade, com todas as restrições, com toda a rejeição. Ele supera tudo isso pelo poder de Deus. Então que Deus possa nos ajudar, amados, também viver uma fé que nós possamos buscar em Deus, colocar-se de joelho na presença de Deus e pedir a sua misericórdia, para que perdoe os nossos pecados, que nos limpa dessa lepra do pecado que tanto destrói a nossa humanidade. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só
alcança. Nada te falta com Deus no coração.